Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos então para a nossa doutrina da noite de hoje. Nós temos dois grupos de estudos aqui na casa, às terças-feiras. Um começa às 7 e às 8, que estão estudando o livro dos Espíritos, e o outro das 8 às 9, que já são o pessoal que está com a média, está estudando a mediunidade já há algum tempo conosco. Esse tema que nós vamos apresentar aqui é um tema do livro dos Espíritos, no livro 1, no livro 2, seu capítulo 1, tá? Questão 96 em diante. Isso foi apresentado para eles já, o pessoal das 7, um mês atrás mais ou menos, e na terça-feira passada o pessoal das 8 pediu que a gente apresentasse de novo isso aqui, mesmo porque é um assunto bastante interessante. Eu não sei vocês, quem já leu o livro dos Espíritos, né? Se não leram, a gente recomenda a leitura, que realmente é um assunto que diz respeito a todos nós. Aliás, o livro inteiro. Inclusive, sugiro que estudem também, ou leiam, como eu pedi para todos o grupo das 7 horas, que estudem também o capítulo 5 do livro dos Espíritos. Assim como eu pedi para o grupo das 8 também estudar esse capítulo. Muito bem. Esse capítulo que nós vamos falar aqui, do livro dos Espíritos, ele fala das diferentes ordens de espírito e fala também da escala espiritual. Eu fiz uma representação aqui, como se fosse uma escala, né, em forma de uma pirâmide, que há um tempo atrás, aí, bastante tempo, na época era o CRE 14, hoje é URI, né? Eu coordenava o grupo de estudo lá no Centro Espírita Seara dos Pobres, e eu convidei então o Sérgio Cel, não sei se vocês conhecem, o Sérgio Cel tem bastante livro dele aí, para falar sobre perispírito, que ele tem um livro sobre perispírito. E eu falei para ele: Sérgio, fui convidado e me deram esse tema para apresentar. Eu já fiz umas coisas, como é que tu acha mais didático? Ele assim: faz uma pirâmide e divide ela, e aí tu coloca que as ordens que estão ali. Aí tu vai explicar cada uma, então ficou mais fácil. É assim que a gente vê. Essas questões que nós vamos colocar aqui são degraus, são escadas que nós temos que subir. Só que isso aqui foi o que o Kardec apresentou como uma forma mais simples e mais fácil de entender. Porque entre essas ordens e entre essas classes existem inúmeras classes. Se fosse para numerar todas elas, seria impossível. Então ele definiu 3 grandes ordens e 10 classes. Né? Muito bem. Então ele faz a primeira pergunta, questão 96, ele diz o seguinte: os espíritos são iguais ou existe alguma hierarquia entre eles? A resposta que os espíritos dão: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a qual chegaram. Muito bem. Qual é o grau de evolução ou de perfeição que nós já conquistamos? Para saber depois onde é que a gente está aqui. Aqui está falando dos desencarnados. Mas nós temos que falar que nós um dia vamos ter que estar aí. O que nós estamos fazendo aqui, nós vamos parar ali. É bom que a gente saiba disso, né? Bom, então existe de acordo com o grau que cada um conseguiu. A 97 diz o seguinte: existe um número determinado de ordem ou de graus de perfeição? Não, o número é ilimitado. Ou seja, existem muitas classes aqui. Kardec definiu essas aqui, para que ficasse mais fácil. Na questão 98, dizia os espíritos da segunda ordem, que são essas aqui. Aliás, vamos falar um pouquinho assim, ó. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, ou seja, são os espíritos puros. Onde é que será que estão os espíritos puros? Aqui, né? Ó. A gente pergunta: tem alguém aqui? Pode levantar a mão, não tem problema. Muito bem. Essa turma aí, de espíritos puros, os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, ou seja, segunda ordem. O que eles têm? O desejo do bem é sua preocupação.
Então, quem são essa turma aqui? São chamados de bons espíritos. Bons espíritos. E o da terceira ordem está ainda no início da escala. Veja, estamos falando de uma escala aqui. Aqui, mais um degrauzinho. Um passo maior para lá. Então, no início da escala, os espíritos imperfeitos, que nós vamos botar aqui. Imperfeitos. Opa. Agora ficou feio aqui. Imperfeitos. Esse perfeitos. Tá bom, deixa assim. Muito bem. Esses espíritos imperfeitos são caracterizados pela própria ignorância, ou seja, o desejo do mal e todas as más paixões que deles retardam o progresso. Nós ainda desejamos o mal? Ninguém aqui deseja mal para ninguém? Ou nunca desejou? Hoje? Hoje, amanhã, hoje, qualquer dia. Então hoje passou. Então, veja, né? Nós temos, quando ele fala de ignorância, a gente entende aqui como falta de conhecimento. Embora existam algumas questões da ignorância, que é aquela pessoa bruta, né? Que ainda nós estamos nesse meio. Então, nós já classificamos aqui as ordens. Só que ninguém nasceu aqui. Esses que estão aqui já correram tudo isso aqui. Depois a gente vai saber por que aquilo ali está tão pequeno. Ou seja, a gente diz que é partes iguais, mas não é partes iguais. Né? Ou seja, a metade tudo bem, mas o que tem ali no meio, o miolo é diferente. É igual na escala, mas em conteúdo ali, ele é menor, vai diminuindo. Depois a gente vê isso. Muito bem. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? São os imperfeitos? Diz o seguinte: não, alguns não fazem nem o bem e nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-los. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes da malícia que na maldade. Veja bem, malícia é uma coisa, a maldade é outra. A malícia é quando você faz uma... A gente não é irresponsável, faz alguma coisa para a pessoa não quer nem saber o resultado. A maldade é quando a gente faz o mal mesmo. Vocês nunca brincaram de fazer mal para ninguém? Dar um susto? Contar umas mentirinhas? Vamos ver, vamos chegar ali. Tá? Muito bem. Aí nós vamos então para a escala espírita. Essa escala aqui, que nós apresentamos ali, é a classificação dos espíritos sobre o grau de adiantamento. Então, cada um de nós vai estar numa situação aqui. Eu não vou ficar olhando tudo aqui, porque senão nós vamos ficar a noite inteira. Então, nós não vamos falar disso. Então, veja bem, divisão, 10 classes em 3 ordens. Veja que aqui na classe dos imperfeitos são 5 classes. Dos bons são 4 classes. E aqui é classe única. É isso que nós temos que entender. Quem são essa turma aí que está no... Vamos começar daqui, né? Não vamos começar a casa pelo telhado. Vamos começar daqui. Vamos fazer a fundação. Ou seja, quem é essa turma da terceira ordem? Espíritos imperfeitos. Qual é a característica de um espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles são consequência. Alguém aqui não é orgulhoso? Não dá para tirar umas coisinhas dessa aí? É muita coisa. Então, veja, o Mauro está falando, isso é interessante, porque o que nós levamos dessa vida?
Isso a gente tem que ver o seguinte: nós acreditamos na reencarnação ou morreu, acabou? É isso que nós temos que saber. Se nós não acreditarmos na reencarnação, nem adianta, não serve para nada. Só que a hora que desencarnar, vai ver que tem que estar num lugar desse aí. Então, quer dizer, nós não somos vaidosos. Ninguém aqui é vaidoso. Tá? Veja, a vaidade não é uma coisa também tão ruim assim. A vaidade, aquela que você se preocupa com você, e se cuidar, é uma coisa. Agora, aquela quando você não gosta de você, quer mudar aqui, mudar ali, essa é outra história. Aí você não se gosta, é diferente. Se você não se gosta, você não pode dizer que ama a Deus, porque se nós somos a criatura feita, ou seja, o Espírito é a criação divina, se eu não me gosto, eu não gosto de Deus. Ou estou punindo a Deus. Aliás, essa turma aqui, eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nós compreendemos Deus? Vamos saber se nós compreendemos Deus. Nós conseguimos compreender? A gente diz, compreendo. Como que eu compreendo? Quando você está numa situação, não fui ouvido, Deus não é bom, Deus faz isso. Deus não faz nada para nos prejudicar. Nós é quem fazemos. Mas assim, Deus me abandonou, não. Você é que abandonou Deus. É diferente. Nenhum pai abandona os seus filhos. Mesmo que queiram ser durões, mas abandonar, não abandona não. Não, vamos fazer isso aí como fosse, não vamos generalizar. Tem algumas situações que realmente fazem isso, né? Mas é os espíritos que estão aí. Nós, a ignorância, acha que é isso, faz qualquer jeito e vai embora. Muito bem. Então, vamos lá. São os espíritos imperfeitos, né? Então são os espíritos aqui da 10ª classe, são os espíritos chamados de impuros. Nós somos impuros? O que vocês acham? Fiz uma pergunta ali. Essa característica deles aqui é que eles são inclinados ao mal e fazem deles seu objeto de suas preocupações. Talvez a gente já tenha saído dessa aí. Vocês fazem mal? Eu quero fazer mal todo dia? Se já não fazem todo dia, porque antigamente nós fazíamos. Agora a gente já está diferente. Posso até pensar em fazer o mal, mas eu já penso diferente. Hoje eu penso, amanhã, meu Deus, me arrependo disso. Isso já é um crescimento. Então, os impuros são um espírito de 10ª classe. Então, eles sempre dão conselhos desleais, sempre fazem o que fizer para destruir qualquer pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Já ouviram falar em alguém que faz isso? Por que será que a gente vê isso aqui ainda? Porque nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Então nós vamos ver tudo isso. As expiações que a gente passa são aquelas coisas que a gente fez no passado. Quando alguém nos coloca um problema na nossa casa, aquele problema é uma expiação para quem está passando, mas é uma prova para os pais. Será que suporta isso? Quer um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo, porque é o mais próximo que eu tenho aqui. Orionópolis. Ali tem umas meninas do Lar São José. São todas excepcionais. Elas foram jogadas no lixo. No lixo. Os pais, tem pais que não aceitam. E estão lá sendo cuidadas. E o mais interessante é que elas todas lá, uma cuida da outra. É um negócio fantástico. Se vocês forem visitar ali, vocês vão ver o que é isso. Então veja, as oportunidades que as pessoas têm de passar pela prova e jogar a prova fora. Aí quando voltam numa outra existência, querem ser rei, rainha, querem ser milionário. O miserável de hoje deve ter sido um mal rico no passado. Sem utilizar mal a riqueza. Ser rico é muito bom.
Agora, saiba utilizar. Dizer que ser pobre é que é bom, não. É bom é ser rico. Agora, mas ser rico tem que saber ser rico. Ninguém aqui proíbe as pessoas de ser rico, milionário. Conquiste o que quiser. Mas saiba que a dificuldade está na riqueza, não está na pobreza. O teste maior é a riqueza. Vocês já viram que os ricos sempre competindo, querendo ser mais rico que o outro. Mas tu não vê um pobre querendo ser mais pobre que o outro. Não existe essa condição. Muito bem. Os impuros. Os espíritos da nona classe são os espíritos, aqui ó, eles estão aqui nesse degrauzinho. Eles saíram daqui de impuros, passaram para essa escadinha aqui. São espíritos chamados de levianos. O que será que é uma pessoa leviana? Pessoas ignorantes, maliciosas, inconsequentes e não se importam com as consequências dos seus atos. Alguém aqui já viu? Não. Aquela coisa que a gente diz, pensei errado. Pensei errado, não. Agir sem pensar. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente não age sem pensar. Não existe isso. A gente só pensa errado, mas agir sem pensar não existe. Tem uma frase antiga lá que diz o seguinte: penso, logo existo. Então não dá para dizer que agiu sem pensar. Pensou da forma errada. Então esses espíritos levianos, de qualquer forma, são inconsequentes, mas aí tem mais a malícia do que a maldade. Por isso eles saíram daqui de baixo. Deram um pulinho para cima. Porque depois, na oitava classe, tem os espíritos chamados de pseudo-sábios. Vocês sabem o que é pseudo-sábios? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem em saber mais do que sabem. Olha só. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Então veja bem. Não quer dizer que as pessoas que são imperfeitas não sejam pessoas intelectuais, sejam pessoas inteligentes. O problema é para que ele usa a inteligência. É só a gente ver o que está acontecendo aí. Para que as pessoas estão usando a inteligência? É para matar, é para roubar, para se dar bem na vida. Não é isso? Isso não é uma coisa que é desagradável, né? E é isso que nós enfrentamos. Isso é provas e expiações. Sei lá o que eles vão ser na próxima existência. Isso é o problema deles. Muito bem. Depois nós temos o espírito de sétima classe. Esses aqui também, como passaram por seus sábios, como tem uma certa inteligência, um certo conhecimento, já passaram alguma coisa. Depois nós temos aqui, ó, essa turma aqui chama-se espíritos neutros. O que é neutro? São aqueles que nós lemos lá no início. Não são nem tão bons para fazer o bem, nem tão maus para fazer o mal. Mas só pelo fato de não fazer o bem, já demonstra a sua imperfeição. A turma de cima do muro. Aquela que fica ali, vou para lá, vou para cá. Inclusive, não se preocupam nem no seu progresso. Só que tudo aquilo que foi adquirido de conhecimento, de entendimento, nós nunca perdemos. Então a gente leva dessa vida a inteligência, o conhecimento e os dotes morais. Nada mais. Não vai levar a BMW. Não vai levar a mansão. Não vai levar a poupança. Não vai levar nada disso. Não serve nada. Isso não serve. Então, nós temos, eles já deram uma crescidinha, né? Foram para lá. Pelo menos não fazem tanto mal e nem tanto bem, mas já é uma melhora. Tem alguém aí? E depois nós temos uns espíritos aqui da sexta classe, chamados espíritos batedores e perturbadores. Vocês nunca viram assim que tem uns espíritos que eles são inconsequentes. Eles podem pertencer a todas essas classes aqui para baixo. São aqueles que, para assustar, começam a bater na parede, no vidro, jogam um prato no chão, jogam um livro, puxa isso, puxa aquilo.
querem nem saber, eles querem brincar. Mas brincar de uma forma totalmente irresponsável. Sabe aquela brincadeira do copo? Tem gente que faz aquilo. Nunca faço isso. Porque você está traindo espírito. E ele vai dizer coisa, daqui a pouco você vai se assustar. É isso que eles querem, pode te assustar. Então são batedores. Veja, de qualquer forma, como são apenas inconsequentes, eles pularam mais um degrauzinho. E aí nós já saímos aqui do imperfeito. Nós estamos querendo entrar nos bons, que é espírito de segunda ordem. Será que nós somos bons mesmo? Qual é a característica de uma pessoa boa? Ou seja, de um espírito bom? Predominância do espírito sobre a matéria. O outro não, é o contrário. Predominância da matéria sobre o espírito. Nós somos ou não somos materialistas? Tem gente que não gosta nem de dar uma roupa que não usa mais. Não, deixa aí, e não usa. Cara, deixa, se diferencia, ou seja, como é que fala? Desapega disso aí. Então, esses aqui, na verdade, eles têm essa a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Ou seja, todas as suas qualidades e o poder de fazer o bem estão relacionadas com o adiantamento que é alcançar. Bom, aí nós temos o primeiro, um espírito de quinta classe. É só para você ficar vendo. Quando a gente fala de... Você é um cara de segunda classe. Você fica bravo? Ninguém gosta de ser chamado de segunda classe. Mas um espírito de quinta classe. E olha que existe um monte aqui no meio ainda. Um espírito de quinta classe, esse espírito é chamado de benevolente. Espírito benevolente. O que são esses espíritos benevolentes? Sua qualidade dominante é a bondade. Alegra-se em prestar serviço aos homens e protegê-los. Mas seu saber é limitado. Ou seja, está vendo que ele está saindo daqui? Daqui ele veio para cá. Então ele recém saiu daqui. Ainda tem limitação no seu saber. Embora a predominância do bem com ele é muito grande. Então ele já saiu do imperfeito para lá. Ou seja, seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Depois eu vou mostrar aqui. O que nós ainda temos que subir de escada para poder chegar numa situação mais confortável. Muito bem, esse é o espírito de quinta classe. E de quarta classe? Quarta classe é considerado um espírito chamado de espíritos sábios. Alguém aqui nessa turma aí? Ninguém sabe nada. Nós temos que saber alguma coisa, por isso a gente está estudou, fez faculdade, essas coisas todas. Bom, os espíritos sábios são os que se distinguem principalmente pela extensão de seus conhecimentos. Só que esses aqui, que estão aqui, ainda têm tarefa a cumprir. Ou seja, ainda têm a obrigação de reencarnar. Veja bem, aqui. Vocês estão vendo como nós estamos começando a caminhar um pouquinho? Se nós seguirmos aquilo, o nosso negócio é aqui, ó. Isso aqui é o que é o nosso manual de instrução. Chama-se Evangelho. Se nós concordarmos com isso aqui, lermos isso aqui, isso é o manual da vida. Só que Jesus não falou nada além de amor. É tão difícil de cumprir isso que a gente tem dificuldade de fazer umas coisas tão simples. A gente quer subir o Everest sem corda ainda. Aí quando cai, o desafio que nós fazemos é além da nossa capacidade. Embora alguns consigam, mas dá para contar nos dedos. Mas para que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu tenho outras coisas para fazer. Não que não devo. Espíritos sábios. Depois, um espírito de terceira classe é chamado de espíritos de sabedoria. Vocês estão vendo
Olha o que nós temos que conquistar, né? O que essa turma faz? Caracteriza pelas qualidades morais de natureza mais elevada. Gente, bom, eu vou deixar para falar depois aqui. Moral mais elevada. Tem gente que chega e diz assim: ah, tu não tem moral para falar isso. Ou, tá, eu também não tenho, e assim vai. E vamos passando. Muito bem, mas vamos lá que está quase acabando aqui. E depois nós temos o espírito de segunda classe. Essa turma que chama-se de espíritos superiores. Espírito superior, considerado de segunda classe. O que são esses espíritos? Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é consequentemente digna e elevada. Será que nós estamos aqui? Bom, se nós já saímos do bom, só falta esse. Espíritos puros não sofrem influência nenhuma da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação às outras classes, que é absoluto só a divindade. Então é uma classe única. Eles percorreram todos esses degraus aqui. Então alcançaram a perfeição absoluta em relação às outras classes. É difícil chegar ali, mas a nossa obrigação é subir essa escala. Se nós não subirmos essa escala, nós vamos ficando para trás sempre. Bom, qual é o nosso problema aqui? Isso aqui é a moral e aqui é a intelectual. Se nós, eu já vou botar mais aqui para ficar maior, tá? Porque está bem pequenininho aqui. Se nós unirmos dois pontos, nós vamos ter um ponto aqui. Se nós ligarmos esse ponto, nós vamos ter nós estamos crescendo assim. Ou seja, se eu cresço um pontinho aqui no moral, no intelectual, eu devia crescer também um no moral. Os dois têm que crescer juntos. Por quê? Essa curva, ela tem que ser assim. Só que nós crescemos aqui e só crescemos isso aqui. Se nós unirmos esse ponto, nós vamos fazer isso aqui. Ou nós não temos um crescimento intelectual muito apurado. Veja as facilidades que nós temos hoje. Celular, carro, avião, comida, sei lá, tudo que nós temos de bom, de facilidade, nós temos. Então é crescimento intelectual. A medicina faz a operação via internet. Faz conferência online. Ninguém precisa mais de coisa. Agora descobriram, veio o Covid aí, está todo mundo fazendo conferência online. É uma chatice, mas de qualquer forma, está ali. Então nós crescemos, aqui tem um pontinho. Depois nós podemos crescer aqui e um pouquinho mais acima. Vamos botar aqui, mais um ponto, aí nós estamos indo para cá. E assim nós vamos fazer isso aqui, ó. Olha a distância que nós temos. Então para a gente chegar lá, nós temos que preencher isso tudo aqui, ó. Esse espaço está muito grande. Nós estamos adiando muitas coisas. A nossa crença ainda está muito baixa. A nossa fé está muito para baixo. E isso não faz com que a gente cresça. Tem gente que cresceu moralmente e esqueceu de crescer intelectualmente. Vai ter que crescer intelectualmente também. Não tem privilégio para ninguém. Se tivesse privilégio, o espírito já nascia puro. Mas não tem. Nem Jesus. Nem Jesus foi criado aqui. Só que aquele é um espírito de mais de 4 bilhões de anos. Então não dá para comparar. De qualquer forma, esse espírito pode reencarnar? Não pode. Só com... E aqui também, né? Os bons também, né? Os espíritos superiores. Geralmente com a condição de missionários. Quem é que está nessa turma aqui, ó? Anjos, arcanjos, querubins.
irmãos, é o seguinte, todos nós temos essa tarefa. Não adianta que Deus vai me ajudar, não, Deus já te ajudou, você tem que se ajudar. Ah, o outro é culpado, não, o outro não é culpado, o culpado é você. Toda essa escada que eu tenho que subir depende única e exclusivamente de mim, de mais ninguém. Ninguém vai me ajudar a subir aqui. Não tem ajuda, a ajuda quem tem que fazer sou eu. Eu tenho que entender, respeitar e cumprir a minha missão. Qual é a minha missão? Elevação, crescimento, entendimento. É isso que nós precisamos. Respeito. Para encerrar, só para dizer o seguinte, quando Jesus falava em amor, amar o próximo como a si mesmo, diz assim, respeite as pessoas. Quem ama, perdoa. Quem não ama, não perdoa. Quem não se gosta, não gosta de ninguém. Quem não se ama, também não ama ninguém. Então o amor do Cristo é respeito. Não é o seu sentido mais vulgar de amor. O sentido mais sublime, que é respeitar. Esse tema é bastante grande. A gente fez uma correria aqui para poder apresentar isso para vocês. Mas eu sugiro que leiam esse capítulo. Né? Aliás, leiam todo o livro dos Espíritos. E é isso que a gente tinha para hoje. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela presença. Voltem sempre. Né? E agora nós vamos encerrar a nossa palestra. Né? Vamos fazer junto ao passe. Tá? E não se esqueçam que nós também temos palestras aqui públicas todas as terças às 15h30. Todas as terças. Tá? Inclusive, se vocês querem me ver de novo, terça-feira eu vou estar aqui à tarde. Mas não vou falar sobre isso, falar outra coisa. Tá bom? Então, muito obrigado. Então, vamos nos preparar agora para o nosso encerramento, para o nosso passe.